Fala galera, você está no Matemática Criativa e hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente normalmente estuda é o conjunto dos números naturais. Vamos entender quais são os números naturais. Primeira coisa, os números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Vale ressaltar que esse por aí vai significa que esse conjunto ele é infinito. O que isso significa? Esse aqui é o símbolo de infinito, que qualquer número natural que você pensar, independente dele, existe alguém maior. Sempre existe alguém maior do que o número natural que você pensar. E os números naturais, esse conjunto, foi a primeira representação de quantidade. Então ele é conhecido também como o conjunto dos números de contagem. São os números que a gente usa naturalmente. O que a gente faz naturalmente com os números? Não é somar, é contar. Quando eu estava para casar, a minha sobrinha, ela queria entrar com o buquê e ela estava doida para jogar o buquê para trás, né, na festa. Igual as noivas fazem e tudo mais, a minha sobrinha cismou, era um neném, que queria jogar o buquê. Falava, tio Maurício, eu quero jogar o buquê. Tio Maurício, eu quero jogar o buquê. Ela tinha um buquê de brinquedo e eu perguntava pra ela, como é que você vai jogar o buquê? Como é que você vai fazer na hora da festa? Ela chegava pra mim e fazia assim, ó. Eu vou pegar o buquê e vou fazer, ó, 1, 7, 10 e jogava o buquê. Repara que ela estava contando, era natural para ela conseguir contar, mesmo que ela fizesse errado, ela não sabia contar ainda. Mas a gente pode falar que esse conjunto é o conjunto de contagem. Ok? Então esse conjunto é o conjunto que a gente usa para contar, tudo bem? É importante ter isso em mente. Conjunto dos naturais é o conjunto de contagem. Eu não gostei de balãozinho, deixa eu mudar esse balãozinho aí para destacar isso de outra forma. É um toque meu, mas eu vou destacar de outra forma. Conjunto de contagem, ok? Farei assim, ó. Conjunto de contagem. Vamos para as observações. Talvez eu desça aqui assim, fique bom também. Então vamos para as observações. Primeira observação é que N, os números naturais, é fechado para adição e multiplicação. N é fechado para adição e multiplicação. O que isso significa? Que se você soma ou multiplica dois números naturais, o resultado é sempre natural. Somou ou multiplicou dois números naturais é sempre natural. Por que ele não é fechado para subtração? Imagina que você pega dois números naturais, 2 e 5. Se você subtrair isso, dá menos 3. Menos 3 não é natural. Logo, ele não é fechado para subtração. Porque existem casos que você vai subtrair e não vai dar outro natural. Tranquilo? Então é isso. É isso que a gente tinha para falar aqui. E P pertencente a natural é um número primo se ele possui dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então o que é um número primo? É um número que tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Tudo bem até aqui? Então só recapitulando, o conjunto dos naturais é um conjunto infinito, ele não tem fim. Ele é fechado para adição e multiplicação. Ou seja, se você soma ou multiplica dois naturais, o resultado sempre vai ser outro natural. O número natural é primo se possui dois divisores, um e ele mesmo. E ele é conhecido como conjunto de contagem. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Depois que eles começaram a contar, lá muito tempo atrás, foi necessário criar outro conjunto. Porque as operações foram evoluindo, foram ficando mais complexas e coisas daquele tipo, 2 menos 5 para dar menos 3, começou a ter necessidade de ser criado. Então eles criaram o conjunto dos números
inteiros, ok? Inteiros. O que significa esses números inteiros? Ele é representado pela letra Z, eu não falei conjunto dos naturais, é representado por esse barra N. Tem gente que representa natural, em algumas apostilas, é um N assim, ó. N com uma barra aqui assim, ó. É normal representar assim também. Só que é mais difícil para eu escrever assim, eu costumo representar assim no quadro. Então, tanto faz. Os inteiros é um Z com uma barra. Por que é um Z? Esse Z vem de alemão, que é, se eu não me engano, é assim, eu não sei falar isso, de acordo com o Google Tradutor é Zell. Esse A teria som de El, não sei se é verdade, algum professor de alemão pode ajudar. Significa número. Então é Z, porque são os números inteiros. Não sei exatamente porquê, mas vem dessa palavra que representa números. Então, continuando, isso é só uma observação, a gente não precisa saber de onde vem essa letra, é só saber que o Z é o conjunto dos números inteiros. Ele é formado por todos os números naturais, que está aqui, ó, para cá, é o N, mais os simétricos. O que é simétrico? Simetria é, dado um ponto central, que a gente vai chamar de zero, que seria o nosso eixo de simetria, existe alguém para o outro lado do zero que tem a mesma distância do 1 até o zero, que seria o menos 1. Então, repara que daqui até aqui nós temos uma unidade. Do menos 1 ao 0 é uma unidade, do 1 ao 0 é uma unidade. Do menos 2 ao 0 ou do 2 ao 0 eu tenho 2 unidades. Então, existe uma simetria aí. Então, na prática, a gente pode falar que são todos os naturais mais os seus opostos, os seus simétricos. Quando a gente muda o sinal, coloca o menos na frente. Então, 15 é natural, ele é de contagem. Menos 15 é inteiro. Então, inteiro seriam todos os naturais, mais esses negativos dos naturais. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Observação: Z é fechado para adição, subtração e multiplicação. No caso do Z, ele continua, se eu somar ou multiplicar dois números inteiros, continua dando inteiro, igual era aqui nos naturais, só que na subtração, se eu pego dois números inteiros, o resultado vai dar outro número inteiro na subtração. Por quê? A gente já viu, 2 menos 5 dá menos 3, a gente já feito isso. Menos 3 é inteiro. Ele não é fechado para divisão, porque se você pega 2 e divide por 5, isso aqui não vai ser inteiro. Isso não é inteiro, isso aqui vai ser 0,4, que é decimal, que vai ser lá para o próximo conjunto. Então, não é fechado para divisão, e a gente pode falar que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, porque ele está aqui dentro. Tranquilo? E os números inteiros foram criados com a necessidade, conjunto, da gente representar perdas e ganhos. Conjunto de perda e ganho. Que aí são os números negativos e positivos. Tudo bem? Acho que até aqui a gente está conseguindo compreender, né? Esse assunto é bem tranquilo. É extremamente importante e é bem tranquilo. Até aqui entendemos? Então, recapitulando, eu vou sempre relembrar. Natural são os conjuntos de contagem. 0, 1, 2, 3, 4. Lembrar que o 0 ele foi incluído nos naturais mais tarde. Só que ele é de contagem, a gente consegue contar o nada. Por exemplo, né, na minha sala de aula aqui não tem nenhum cachorro. Quantos cachorros estão assistindo essa aula no momento que eu gravo? 0. Contei a quantidade. Então 0 é número de contagem, é número natural. Inteiros são todos os naturais, mais os negativos. Representa a perda ou ganho, e a gente pode falar que natural está contido nos inteiros. Tudo bem até aqui, gente? Olha lá, nosso terceiro conjunto seria o conjunto dos números racionais. Racionais é representado pela letra Q. O Q vem da palavra quociente, que significa divisão, né? Fração. Então, racional
é qualquer número A sobre B, desde que A e B sejam inteiros, ou seja, é uma fração de número inteiro, onde B é diferente de zero, que o denominador é diferente de zero. Então, qualquer número que eu escrevo como fração com denominador diferente de zero, e o numerador e denominador tem que ser inteiro. Vamos entender por que denominador tem que ser diferente de zero. Preste atenção aqui. Quanto que você acha que dá 0 dividido por 2? E 2 dividido por 0? Um de cada vez. 0 dividido por 2. Nesse caso, eu tenho 0 canetas, tem nenhuma caneta comigo. Eu quero saber, eu consigo dividir quanto que eu vou dar se eu quiser dividir minhas 0 canetas para 2 pessoas. Eu pego, dou 0 para você, dou 0 para você, dividir tudo que eu tinha. Então, 0 dividido por qualquer coisa existe. Esse resultado dá 0, ok? Então, eu consigo dividir o nada. Eu consigo dividir o nada. 0 dividido por 2 dá 0. É só você dar 0 para cada um. 0 dividido por 15 vai dar 0. Você está dividindo nada, vai dar nada para cada um. Dá para dividir. Mas olha a situação, o que acontece quando eu tenho 2 dividido por 0. Agora eu tenho 2 canetas e quero dividir entre 0 pessoas. Com quantas canetas cada pessoa que eu quero dividir, quanto que eles vão ficar? Se eu dividir, as canetas continuam comigo. Então, no momento que eu tento dividir, essas canetas não vão para ninguém, elas permanecem comigo. Se permanece comigo, eu não dividi. Então, não existe divisão por 0. Isso aqui não faz sentido. Isso não existe. Se isso não existe, a gente não divide. Essa é a explicação de você, quando vai em algum lugar e compra bala, você esconde e não conta para os outros que tem. Porque se ninguém sabe que você tem, você não precisa dividir. Se você não divide, você fica com tudo para você. Ok? Então, por 0 não se divide. Essa divisão não existe. Como não existe, o denominador não pode ser 0. Então, racionais é qualquer número escrito como fração de número inteiro, desde que o denominador não seja 0. Deu para entender? Continuando, observações. Racional é fechado para as 4 operações fundamentais, ou seja, eu consigo somar, subtrair, multiplicar ou dividir racional e sempre vai dar resultado racional. Isso é importante falar. Todo número que pode ser escrito como fração é racional. Então, o número racional é todo número que pode ser escrito como fração. Pergunta. 4 é um número natural, é um número inteiro, ele é um número racional. Eu posso escrever 4 como fração? 4 sobre 1, isso aqui não é 4? Então eu posso, ele é racional. Tá? Menos 5. Menos 5 sobre 1. Opa, ele é racional. 0. 0 sobre 1, isso aqui dá 0, a gente viu. Opa, ele é racional. Então qual número racional é formado por? Vamos apagar isso. Número racional é formado por todos os números inteiros, pelas frações, obviamente, né? Quem já está escrito como fração pode ser escrito como fração inteira, eu botei frações, mas é essa a definição. Decimais, ou seja, números com vírgula, e dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São números com vírgula, que têm infinitas casas decimais, onde depois da vírgula existe alguém que se repete periodicamente. Esse cara que se repete a gente chama de período. Por exemplo, 0,333. Isso dá para resolver, dá para transformar em fração, que seria a fração geratriz. O 3 se repete infinitamente. Logo, é uma dízima periódica e é um número racional. Como que a gente transforma a dízima periódica em fração? Como que a gente cria essa fração geratriz, essa fração que gera a dízima periódica? Aí é assunto para outra aula. Não vou falar disso agora não, porque a gente ficaria muito tempo. E hoje eu só quero bater nos conjuntos numéricos, saber
reconhecer qual é cada conjunto numérico. Tranquilo, gente? Então isso aqui a gente fala em outro momento. E é importante a gente falar que o conjunto dos racionais é o conjunto da parte do todo. É o conjunto que a gente expressa um pedaço do total. Ou que a gente consegue expressar esse pedaço do total. Tudo bem, gente? A gente foi completando o quadro. Essa aqui é a primeira parte. Natural, de contagem, inteiro, de perda e ganho, positivo e negativo sem vírgula. Racional são os números com vírgula, dízima periódica, frações e todos os inteiros. Tudo bem até aqui? Vou deixar você tirar o seu print. Continuando, galera, a gente tem o próximo conjunto, o conjunto dos números irracionais. Irracional, esse I seria negação. Então, para a gente, seria qualquer número x, desde que o x não é racional. Ou seja, são os números que a gente não pode escrever como fração. Se eu não posso escrever como fração, são as dízimas não periódicas, ou seja, número com vírgula, com infinitas casas decimais, desde que depois da vírgula não tenha ninguém que se repita periodicamente. Por exemplo, π. O π, aproximadamente 3,14, é uma dízima não periódica, logo é irracional, tudo bem? Além das dízimas não periódicas, raízes não exatas. Como assim? Quanto vale a raiz de 4? É 2. Raiz de 4 é exato, logo não é irracional. Não pertence ao I. Só que a raiz não exata é a raiz que não tem valor exato. Por exemplo, vamos botar já um exemplo diretão aqui. Raiz de 2. Quanto que é a raiz de 2? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2? É um número irracional, é uma raiz não exata. Tá bom? Deu para entender? Então, qualquer raiz não exata, e não precisa ser necessariamente quadrado, pode ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz cúbica de 5. Não exata. Ela é irracional, tudo bem? E como último conjunto, digamos assim, seriam os números reais, que é a união dos racionais com irracionais, ou seja, qualquer número que você conheça até que você chegue no segundo ano do médio. Então, até agora, qualquer número que você conhece. Real vão ser todos os racionais mais os irracionais. Por diagrama, ficaria assim, ó, o real é o nosso conjunto gigantesco aí, conjunto grandão. Aí eu tenho os irracionais aqui, ó, dentro dele, um grupinho pequenininho, que dentro dos irracionais estaria o π, 2,3147015 e por aí vai, ó, dízima não periódica, é raiz de, sei lá, de 10, que não é exato, tudo irracional. Aí, numa outra parte, tem os racionais, e dentro dos racionais eu tenho inteiro e natural. Só que esses racionais são todas as frações, por exemplo, 1 sobre 2, menos 5 sétimos. Além disso, as dízimas periódicas 0,222, menos 4,135,05050, que aqui ela começa a repetir o 50. Tudo bem, gente? Os números com vírgulas normais, 8,4. São todos os racionais, só que os racionais também englobam os inteiros, que teriam os negativos, menos 1, menos 5, menos 18, e os naturais, que é o 0, 1, 10, 5 e por aí vai.
Tranquilo? É assim que fica o nosso diagrama. O real é o nosso maior conjunto até agora. Só que falta englobar um outro grupo de números. Por exemplo, presta atenção aqui, quanto que vale a raiz de 4? Talvez você esteja pensando que a raiz de 4 vale menos 2. Vamos ver. Significa que menos 2 elevado ao quadrado é igual a menos 4? Isso aqui é verdade? Não, isso aqui é falso. Concorda? Então eu não posso falar que a raiz de menos 4 vale menos 2. Logo, a raiz de menos 4, a gente vai falar, vai deixar por enquanto, que é muito complexo para fazer. Complexo. Complexo não significa que é difícil, significa que faz parte de outro conjunto. Qual conjunto? Conjunto dos números complexos, que vai ser a sua matéria no segundo ano do ensino médio. Se você já está lá e quer essa aula, é só você pedir aí nos comentários, vai no meu Instagram, pede lá, que quem sabe eu gravo daqui a pouco. Só por curiosidade, raiz de menos 4 é 2 i. Mas o que é esse i? Aí que está o pulo do gato. Vou deixar por aqui, vou parar por aqui, deixar a curiosidade. Se quiser, pede nos comentários. Essa foi a nossa aula de conjuntos numéricos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, eu peço para você clicar em gostei, para você compartilhar com todo mundo, para você se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e continua com a gente, que a gente vai tentando avançar nos nossos conteúdos matemáticos, nossos conhecimentos. Eu espero que esteja te ajudando, tá bom, gente? Tchau, tchau, fica com Deus.